Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Beatriz. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje a gente vai falar sobre a Semana da Arte Moderna. Então vamos lá, gente. A Semana de Arte Moderna, ou Semana de 1922, considerada como um divisor de águas na história da arte brasileira, foi um evento de música, dança, poesia e artes plásticas que inaugurou um novo movimento artístico e cultural no Brasil, o modernismo. Uma das principais propostas dos artistas desse movimento era misturar influências do exterior, né, ou seja, de outros países, e elementos brasileiros, buscando as raízes da nossa cultura indígena, africana e caipira. Semana da Arte Moderna. Então, também chamada de Semana de 22, né, como falei aqui inicialmente. Ela ocorreu, gente, em São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. Cada dia da semana se trabalhou um aspecto cultural. Então, houve um dia que se trabalhou pintura, outros trabalhou escultura, poesia, literatura e música. O evento ele marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural do século XX. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem na busca de experimentação na liberdade criadora, da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte ela passou então da vanguarda para o modernismo. Então, a Semana da Arte Moderna ela veio para romper, né, com o passado, com a vanguarda e dar início então ao modernismo no Brasil. Então, o evento ele marcou época porque apresentou novas ideias, novos conceitos artísticos. Então, por exemplo, na poesia, esse evento marcou a poesia porque a poesia ela veio de uma forma inovadora, ela veio através da declamação. Hoje, para a gente, é normal declamar poema, mas na época da vanguarda, a poesia ela era só escrita. Então, na Semana da Arte Moderna, a poesia ela veio através da declamação. Então, isso já foi um novo conceito artístico, né? Então, foi uma inovação. Na música, houve concertos, porque antes só se haviam cantores sem acompanhamento de orquestra sinfônica. Ou seja, os cantores só cantavam a capela, não tinha acompanhamento instrumental. Então, através da Semana da Arte Moderna, veio também essa nova ideia da música, né, da arte da música, através de concertos. A arte plástica também, ela veio exibida em telas, esculturas, maquetes de arquitetura com desenhos arrojados e mais modernos. Então, né, sintetizando, a Semana da Arte Moderna veio para romper, né, com a vanguarda, com o passado, trazer o modernismo, trazer novas ideias, novos conceitos artísticos dentro da poesia, dentro da música e dentro das artes plásticas. Como vocês viram aí, houve algumas mudanças e inovações. Características da Semana de Arte Moderna. Então, vamos lá para algumas características. A ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Por isso que era uma mescla, né, de cultura do exterior, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temas nacionalistas e cotidianas. Então, essas são aí algumas das características da Semana da Arte Moderna. Então, ela veio para criticar, né, o modelo parnasiano e valorizar aí a nossa cultura brasileira, unindo
a algumas vanguardas artísticas europeias, como, por exemplo, o futurismo, que já é algo mais moderno, né? Contexto da época. Qual que era o contexto da época, gente? Então, no centenário da independência do país, ocorrida em 22, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas, advento da industrialização, fim da Primeira Guerra Mundial. A própria industrialização já é um advento aí da modernidade, né? Então a arte ela não poderia ficar para trás. Então ela meio que ela quis acompanhar, né, essa modificação. Então surge a necessidade de recorrer a uma nova estética e daí nasce a Semana de Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeiras de São Paulo, que, junto aos fazendeiros de Minas, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Então, essa Semana da Arte Moderna, ela teve respaldo do governador Washington Luiz. Então, né, pensando no contexto da época, essa semana teve aí apoio do governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Para Di Cavalcanti, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Foi assim que durante 3 dias, né, dia 13, 15 e 17 de fevereiro, essas manifestações artísticas, política e social reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. O evento ele foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha. A gente teve também aí o artista plástico Menotti Del Picchia. A gente teve o Ronald Carvalho. Ronald Carvalho, ele inclusive, ele encontrava-se uma crise de tuberculose e ele, no poema, ele fez uma crítica à poesia parnasiana, uma crítica severa. Tá? Como eu falei para vocês, é uma das características da Semana da Arte Moderna. Então, é a crítica ao parnasianismo. Por fim, teve também uma apresentação musical com o carioca Villa-Lobos. Principais artistas, gente. A gente tinha Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Victor, Plínio, Anita Malfatti, Menotti, Ronald Carvalho, Guilherme, Sérgio, Heitor Villa-Lobos, Tássio de Almeida de Cavalcanti. Como vocês podem ver, a gente tem uma figura feminina, que é a Anita Malfatti, e a gente vai falar sobre ela, né? A Anita Malfatti, gente, foi quem apresentou a arte moderna para o Brasil. Depois que ela terminou os estudos, ela foi aprender pintura em Berlim, na Alemanha. Na Europa, ela visitou museus, estudou desenho, história da arte, conheceu obras de Van Gogh. Ela se encantou com as cores do expressionismo. Depois ela viajou também para os Estados Unidos, onde pintou vários quadros. Então, em 1917, a Anita Malfatti ela reuniu seus trabalhos na exposição de pintura moderna em São Paulo. As pessoas não entenderam sua arte, que foi criticada pelo escritor Monteiro Lobato. Depois disso, a Anita nunca mais pintou com tanta vontade e liberdade. 5 anos depois, ela participou da Semana da Arte Moderna. Como queria ser aceita como artista em seu país, a pintora deixa de lado a inspiração expressionista e passa a dar toques mais realistas às suas criações. Foi então que ela fez, gente, a obra Tropical. Foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro, que é essa obra aqui. Então, nela, a artista representa uma mulher de cor de pele miscigenada,
A figura aparece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando de certa maneira a cara do Brasil, né, naquela época. Há na obra uma estilização das formas, bem como uma deformação da figura humana. Anitta não conseguia se enquadrar completamente nos padrões da arte acadêmica. As cores, entretanto, não são naturalistas, embora ainda estejam ligadas ao objeto. Essa é uma pintura, gente, uma pintura a óleo, denominada tropical, foi exposta com o título Negra Baiana. Então, a tela, gente, ela difere-se bastante dos outros retratos feitos por Anitta. O que a gente vê aí nessa imagem? Ó, a gente vê uma mulher em primeiro plano, segurando um cesto de frutas tropicais, com um cenário de bananeiras ao fundo. A moça tem uma expressão desanimada, os cabelos presos e veste uma blusa branca que realça sua cor e o colorido amarelo das frutas. A diferença desse para os outros retratos pintados por Anitta está na etnia da modelo, que ela é afro-brasileira, e na sugestão de vestes e atitude de trabalho da retratada, que se distancia da política eugenista de embranquecimento da população adotada no Brasil no final do século XIX. Essa foi uma prática racista que fomentou a imigração estrangeira para o Brasil e a substituição da mão de obra de pessoas escravizadas por europeus. Mas, afinal, por que essa obra é tão importante para a arte brasileira? Sua importância, gente, está justamente no fato de representar uma mulher preta, uma mulher afro-brasileira, uma mulher trabalhadora, cercada de elementos naturais tipicamente brasileiros. Então, colocar essa mulher no centro de uma tela de 1917 é algo bastante inovador, se considerarmos o contexto de uma sociedade que naturalizava o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural estava muito marcante na época. Então, uma obra como essa, ela veio de fato para inovar. Então, ela veio de fato para inovar porque ela misturou elementos típicos brasileiros com uma imagem central de uma mulher trabalhadora e afro-brasileira, uma mulher preta. Ok? Vamos então para as nossas atividades de hoje. Hoje a gente vai fazer a aula 3, tá? Então, vamos lá. Número 1. Faça uma pesquisa sobre a Semana da Arte Moderna e identifique as principais características, críticas e inovações presentes nessa manifestação artístico-cultural. Então, vocês vão assistir o vídeo novamente, vão voltar, vão falar sobre as características, que eu falei bastante, frisei bastante, as críticas, sobre o que criticava e quais foram as inovações. Então, vocês podem ver lá quais foram as inovações na Semana da Arte Moderna, Olhem lá as inovações na poesia, na música, Enfim. Número 2. Quem foram os artistas que participaram da Semana da Arte Moderna de 1922? Então, a gente tem ali uma lista, que eu passei para vocês. Vocês vão colocar aí quem foram os artistas. E, por último, olha só. Anitta Malfatti foi uma das precursoras da arte moderna no Brasil, ao apresentar suas obras em uma exposição em 1917, gerando polêmica sobre sua forma de representação. Isso tem a ver com as características expressionistas de suas obras, algo novo para os padrões de arte da época. A pintura tropical foi uma das primeiras pinturas modernas cuja temática é brasileira. Quem é a figura central da obra e em que espaço ela está inserida? Então, aqui vocês vão falar um pouquinho sobre a obra de Anitta Malfatti, a obra tropical que ela apresentou lá na Semana da Arte Moderna, que foi o que a gente acabou de ver. Vocês vão falar aí quem que foi a figura central, da pintura, em que espaço ela está inserida. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de fazer as atividades, ok? E até a nossa próxima aula.